Fala sobre esse tema extremamente importante que é maus tratos de animais, até porque nós estamos aí nas últimas semanas registrando casos graves, né, que tiveram repercussão nacional. E para a gente falar um pouquinho, né, sobre esse tema importante, eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM o vereador Flávio Marra, ele que é presidente da Comissão de Proteção Animal da Câmara Municipal, né, e tem acompanhado principalmente esses casos recentes que aconteceram aqui na cidade e na região. Primeiro, bom dia, viu, vereador? Um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Bom dia Flaviano, bom dia ouvintes da Rádio Minas, telespectadores da TV Candidez, prazer a gente voltar aqui aos estúdios da TV para a gente falar de um tema tão importante que vem acontecendo, igual você falou, infelizmente vem acontecendo e vem se tornando comum. A gente que vem tentando combater isso, né, lá na Câmara Municipal, nas nossas ações aqui na cidade, não só em Divinópolis também, mas acho que no estado inteiro, no Brasil inteiro, igual você colocou muito bem aí, casos que vêm chocando aí e causando revolta nacional. Então, infelizmente, a gente vem tratar de um tema tão importante, que é essa questão dos maus tratos, e mostrar para toda a população de Divinópolis, para toda a população mineira aí, população nacional, que existem leis severas em relação aos maus tratos e a gente vem de uma forma muito coerente, tentando combater aí, que é uma causa muito séria. Esse é um dos pontos mais importantes, a gente precisa, obviamente, falar, né, sobre o tema, até mesmo para alertar as pessoas que isso é crime, né? Inclusive, você nesta semana esteve na sede da Polícia Civil aqui em Divinópolis para fazer uma denúncia formal em relação a um caso que aconteceu aqui em Divinópolis, o abandono de um filhote. E abandono, gente, é crime de maus tratos, assim como a agressão é crime de maus tratos, assim como a zoofilia, que foi o caso que aconteceu lá na cidade de Itapecerica, né? É caso de maus tratos, então, enfim, e essa denúncia é justamente para que a polícia possa fazer o trabalho de investigação, apuração e até de punição. A gente anda muito em sintonia, tanto com a Polícia Ambiental, tanto com a Polícia Civil, também a Polícia Militar, para justamente combater esse tipo de crime e deixar claro para a população, né, que isso é crime, é de 2 a 5 anos de detenção. A gente teve casos recentes aqui, inclusive esse ano agora, Flaviano, você pegar o caso lá do bairro Vila Romana, onde o cara, de uma forma covarde, pegou o animal, judiou do cachorro, depois atirou fogo. É um caso que gerou revolta aqui no município de Divinópolis, mas eu acho que no estado inteiro. E aí esse cara foi preso, ele ficou preso mais de 6 meses, inclusive saiu esses dias agora, por mim ficaria lá, né? Mas a lei, a gente sabe como é que funciona aqui no nosso país aqui. Teve um outro caso também lá de Ermida, onde o cara enforcou o animal, deixou o cachorro pendurado, também foi preso. E o intuito da gente fazer essa representação, como você colocou aí, lá na Polícia Civil, pedir apoio das autoridades, é justamente para isso, para a gente tentar combater e mostrar que realmente é crime, mostrar que a gente vai pegar firme em relação aos maus tratos, lembrar que animal não é coisa, animal é vida, e tipo de crime igual aconteceu esse lá de Neolândia, distrito de Itapecerica, onde o senhor cometeu o crime de zoofilia. Zoofilia, para quem não sabe, é fazer sexo com o animal. Inclusive ele faz isso em via pública, que é um absurdo, já é um absurdo fazer isso, torna ainda pior ainda fazer isso, né, em via pública. Então a gente vai pegar firme em relação a isso aí, tentando mostrar para a população, conscientizar a população, a denunciar, que é muito importante. As denúncias, se a gente não tiver acesso a ela, se torna muito difícil a gente encontrar o autor, né, e fazendo leis importantes. Eu costumo sempre falar, Flaviano, eu como vereador de Divinópolis, a gente pode fazer leis municipais, que é o que a gente procura fazer, o que a gente fez, na verdade, são mais de 15 leis em prol da causa animal que eu consegui aprovar nesses 4 anos e meio que eu estou como vereador, né, principalmente leis que punem essa questão dos maus tratos, que multa, que é o que a gente pode fazer. Mas aqui eu queria chamar a atenção, que eu sempre venho falando isso, que a gente precisa mexer e forçar os nossos deputados, os nossos políticos, que realmente fazem leis lá no Congresso, no Senado, que a gente possa mobilizar eles para que a gente possa fortalecer e potencializar ainda mais essas leis. Você pegando o caso aí do cara que, de uma forma cruel e covarde, pegou depois de uma cavalgada de mais de 10 horas de cavalgada, ele pegou e arrancou as 4 patas do animal. É um caso que tornou comoção nacional, né? Que o cara muito covarde, aconteceu lá em Bananal, cidade de São Paulo.
A lei fala entre cães e gatos. Você não pode cometer crime com cães e gatos. Essa lei foi de um deputado federal, mas eu acho que ela é muito branda e acho que ela é muito falha. Então eu venho tentando cobrar isso aí, inclusive mandei um ofício para o senador Cleitinho, que faz lei também, inclusive para o presidente da Câmara também, federal, para a gente poder melhorar ainda mais essa lei, colocando animais silvestres, colocando animais cavalo, égua, burro. Então, que a gente possa melhorar ainda mais essa lei, para que a gente possa colocar canalha, covarde igual esse cara aí, que fez o que fez com o cavalo atrás das grades, né? Ontem tivemos uma notícia ainda pior, o fato já é lamentável, o fato já é triste, já causa uma comoção nacional, onde o cara falou que o cavalo morreu de tanto andar, eu fui lá e arranquei as 4 patas, foi isso que disse. E ontem a perícia mostrou que não, mostrou o contrário, mostrou que o cavalo ainda estava vivo, tornando esse crime ainda pior ainda, mais triste ainda, mais lamentável ainda. O cavalo ainda estava vivo e o cara, de uma forma covarde, de uma forma cruel, uma forma sem palavras, ele pega e corta as 4 patas do animal. Então é isso que a gente vem tentando combater, é isso que a gente vem forçando as autoridades, deputados e senadores, potencializar ainda mais essas leis. A gente vem aqui na minha cidade, como eu disse, aqui em Divinópolis, em ação conjunta com a polícia, para a gente junto, tentando combater essa questão dos maus tratos e abandonos, que igual você colocou muito bem, abandono de animais também é crime. Então, quando você vai aí para um bairro distante, uma zona rural, uma rua deserta, e abandona aí cães, abandona gato, né? Você está cometendo, sim, um crime de maus tratos. Muito me chama a atenção, que é uma coisa que vem acontecendo muito. Flávio, eu estou mudando, e aí para onde eu estou mudando, o meu cachorro não cabe. Então, arruma um lugar para pôr ele. Hoje a gente não tem um canil municipal aqui em Divinópolis, a gente não tem uma casa de abrigo. Então, e aí a gente vê pessoas assim, até pessoas que a gente acha que é do bem, fazer uma coisa dessa, pegar o seu animal de estimação, porque não tem para onde levar e abandonando. Lembrando que isso é crime, a gente vem com campanha severa em relação a isso, né? A gente vem com leis severas em relação a isso, para que a gente possa mostrar para toda a população que abandono é crime, maus tratos é crime, e vai piorar, e a gente vai intensificar essas leis ainda mais a cada momento. Você citou um ponto importante, a gente precisa ressaltar, né? A lei hoje, né, que pune a questão dos maus tratos é uma lei federal. Então ela só pode ser alterada no Congresso ou no Senado, né? Inclusive, já se discute essa questão agora da penalização, né? Porque esses casos que repercutiram nacionalmente, agora recente, eles reforçam ainda mais a necessidade de penas mais severas, né? É o que você, como vereador, e que outras lideranças políticas têm cobrado também, principalmente daqueles deputados que hoje levantam essa bandeira como representatividade. O fato é, Flaviano, se você pegar aqui por Divinópolis, por exemplo, eu sou o primeiro político que levanta essa bandeira da causa animal. Eu sempre deixei claro aqui que a gente sempre teve bandeiras importantes e que precisam continuar tendo. Por exemplo, você pega a bandeira da saúde, que é uma bandeira importante, você pega a bandeira do esporte, a bandeira da educação, são bandeiras importantes que precisam sim estar em evidência, mas a gente não pode deixar também de falar da causa animal, né? Hoje animal hoje não, sempre foi muito importante, sempre foi visto, tem que ser sempre visto como vida e não como coisa. Eu levanto essa bandeira aqui na minha cidade, mas o que eu quero dizer é que isso vem se tornando cada vez mais forte no Brasil todo, né? A causa animal, representantes da causa animal vem nascendo a cada dia, e isso é bom, isso é muito importante. Eu sempre disse lá na Câmara, gente, eu sou o representante da causa animal, mas eu não quero ficar nisso sozinho, eu preciso de vocês, eu preciso de ajuda. E quanto mais ajuda a gente tiver de representatividade política, de agentes públicos, de agentes políticos, eu acho que é muito importante. E é isso que a gente vem mostrando para a população, mostrando para as autoridades que a gente precisa, sim, fortalecer essas leis, potencializar essas leis, melhorar essas leis, porque nunca foi falado tanto de causa animal igual é agora. E eu falo não só aqui em Divinópolis, que eu levanto muito essa bandeira, mas eu acho que no Brasil todo. Então a gente precisa, sim, melhorar, né? A gente precisa, sim, se fortalecer, precisa, sim, conscientizar a população que aquele pequeno abandono é crime, aquele pequenos maus tratos é crime, aquele acorrentamento de um animal. Eu deixo meu cachorro, mas eu dou água e comida, mas eu deixei preso o dia inteiro. Isso é crime. Você deixar o animal no sol é crime. Então é isso que a gente vem tentando combater e a gente vem absorvendo
recebendo denúncias e a gente não para. O nosso gabinete é todo mobilizado, né, em prol de tentar, primeiro, conscientizar, depois informar, mostrar que está errado e punir. A gente, junto com as autoridades competentes, punir, porque a gente entende que talvez a punição, não só no bolso, como eu fiz leis importantes para a gente punir. Hoje uma multa de maus-tratos, ela passa de R$2.000, que são 20 UPFMD, né, que são a moeda padrão de Divinópolis em relação à multa, são mais de R$2.000, e tem também essa questão de 2 a 5 anos de prisão. Né? A gente sabe que a lei é falha aqui no país, mas a lei hoje fala, cometeu o crime de maus-tratos, você preso de detenção de 2 a 5 anos. Mas eu acho que ainda pode melhorar ainda mais. E é isso que a gente vem cobrando aí dos órgãos competentes, deputados federais, senadores, que a gente possa melhorar ainda mais essa lei, que a gente possa fazer essa lei ainda ficar de forma ainda mais rigorosa. Essa é uma prerrogativa importante, né? Você não consegue mudar a lei nacional pela Câmara Municipal, mas você tem utilizado a atuação legislativa para apresentar alguns projetos aqui no município que vão justamente na valorização, principalmente, dessa causa, né? De punição e, ao mesmo tempo, de promoção da saúde animal, inclusive com projetos tramitando na Câmara. Projetos importantes, se você pegar aí, Flaviano, na legislatura passada, eu estava como vereador também, propus um projeto que é muito importante, que já é a realidade no país todo. Se você pegar aqui a questão das carroças, né? Nada contra os carroceiros, quero deixar claro aqui, mas eu acho que a gente tem que evoluir, né? E aí hoje você pega aqui as carroças aqui no nosso município aqui de Divinópolis, já passou da hora de acabar com isso aí, sabe? É muita covardia. O cavalo num sol de meio-dia, igual vai estar chegando o verão aí, um sol de meio-dia, o cavalo carregando guarda-roupa, carregando tijolo, carregando porta, carregando cimento. O cavalo não foi feito para fazer isso, né? Então a gente entrou com esse projeto para a gente pôr fim nessa covardia das carroças aí no mandato passado. Eu não consegui o êxito, não tive aprovação do plenário, né? E agora a gente está com esse projeto de novo na Câmara, em tramitação, passeando lá nas comissões, que a gente possa colocar esse projeto em votação o mais rápido possível. E aí eu quero chamar a atenção aqui do presidente, o Israel, eu tenho o maior carinho, o maior respeito por ele, mas que a gente possa colocar esse projeto aí em votação para a gente pôr um fim nessa covardia dos carroças. Colocamos projetos importantes na legislatura passada, aprovamos, que foi a questão do fim dos barulhos de fogos de artifício, né? É claro que a lei, quando a gente muda, ela é gradativa, é com o tempo. Mas ontem mesmo teve um cara lá no nosso gabinete, lá, um senhor, um cidadão, e disse, Flávio, uma das melhores leis que foi aprovada aqui na Câmara foi o fim dos barulhos dos fogos de artifício. Por quê? Você traz uma sensação de bem-estar não só para os animais, mas também para os enfermos, para os autistas, para os acamados, para os idosos, né? E foi uma lei aprovada minha, né? De minha autoria, e eu acho que é assim, a gente... gradativamente a gente vai evoluindo, vai melhorando ainda mais essa questão da causa animal. Mas eu queria chamar a atenção aqui também, principalmente da população, Flaviano, por exemplo, falsos profetas. A gente vê hoje aí representantes políticos aí que se julgam ser representantes da causa animal e só fala disso em época de campanha. Igual, falta um pouco menos de um ano para a eleição para deputado aí, tem próprio deputado estadual que usa aqui Divinópolis aqui para falar de causa animal e ficou 4 anos sem vir cá. Ficou 4 anos sem mandar uma emenda, ficou 4 anos sem fazer um projeto de lei lá no estado. O próprio Noraldino, eu não tenho rabo preso, então eu posso falar. Então eu acho que agora já passou de hora desse cara dar a cara para bater. O próprio Fred Costa, né? Eu não sei se você está vendo aqui o que está acontecendo aqui no nosso país, no nosso estado aqui, mas a gente precisa mobilizar e precisa fazer leis importantes, né, e parar de usar a causa para palanque político e realmente fazer as leis acontecer de forma efetiva e punir para servir de exemplo para que não possa acontecer mais. Inclusive o combate, né, à questão do maus tratos passa também pelo cuidado. Aí eu vou até registrar aqui a mensagem da Beth lá do São Roque. Obrigado, viu, Beth, pelo carinho, pela audiência. Ela está perguntando sobre a UPAVET, que sempre foi um projeto que você levantou como bandeira. Tem a questão das castrações que a gente tem que registrar também, porque é um cuidado importante. Você falou aí de algumas bandeiras, né? O cuidado animal é saúde pública também. Pública. A castração, por exemplo, ela evita essa questão dos animais soltos nas ruas. Então, enfim, esse cuidado, né? Essa visão também para a promoção da saúde vai de encontro ao combate aos maus tratos. Você falou muito bem, Flaviana. A questão de causa animal é questão de saúde pública.
A gente pode falar com muita propriedade, porque eu não trago só problema, não. Eu não só faço vídeo, não. A gente aqui em Divinópolis, aqui, se você pegar desde quando eu estou como vereador e como representante da causa animal aqui, conquistas importantes vêm acontecendo aqui em Divinópolis. Você pode pegar aqui o próprio Castramóvel, faz um trabalho importante de castração hoje, para a gente acreditar que a castração ela é a base, né? Porque aí você inibe a proliferação de animais aí em vias públicas. Hoje a gente faz de 30 a 40 castrações todos os dias. Castramóvel hoje está lá no bairro Jardim das Oliveiras, mas está rodando, vai rodar Divinópolis inteiro. A gente pega aí a questão aí do Crevisa, antigo Crevisa, hoje chama CATA, Centro de Atendimento Transitório Animal. Crevisa lá, gente, era uma coisa horrorosa, lá perto do lixão, né? Uma estrutura gigantesca, um monte de funcionário parado, não fazia nada. Hoje a gente reformou o Crevisa, mandei uma emenda importante lá de R$400 mil, junto com o Ministério Público, né, que é a Secretaria, com o Ministério do Meio Ambiente, e aí a gente reformou lá, trazendo dignidade para os animais. Hoje os animais têm um acolhimento, igual a Beth falou aí, só te respondendo, Beth, a UPA veterinária, a gente chegou próximo através do CATA. Hoje um animal que tiver, por exemplo, doente, a gente pode levar lá para o CATA, que é o Centro de Atendimento Transitório Animal. Esse animal é acolhido, é atendido, é vacinado, é vermifugado. Se tiver algum tipo de fratura, tem 2 médicos veterinários à disposição, tem estrutura médica para lá. Então a gente chegou muito próximo dessa UPA veterinária, né? Mas eu não vou descansar enquanto a gente não trazer realmente uma UPA veterinária de forma efetiva 24 horas para Divinópolis, que esse é o meu grande sonho, né? Tem a própria Praça Pet que a gente vai inaugurar agora nesse mês agora de setembro, Flaviano, ali no bairro Esplanada, a primeira Praça Pet, né, de Divinópolis. Então são conquistas importantes que a gente vem trazendo, mas eu acho pouco. A gente precisa trabalhar mais, a gente precisa mobilizar mais e principalmente conscientizar a população dessa questão dos abandonos, dos maus tratos. Esse último caso que aconteceu aí lá no bairro Floresta, o cara de uma forma covarde foi flagrado, né, pegando e abandonando animais. Por isso que eu fiz a representação lá junto à Polícia Civil. Então, a gente faz essas representações, a gente corre atrás, a gente notifica para poder mostrar e conscientizar a população dessa questão de maus tratos. A gente não vai permitir aqui em Divinópolis. Por isso que o programa está abrindo esse espaço para a gente debater e falar sobre esse tema, porque é só falando desse tema que nós vamos aí mudar essa realidade, né? E punir também, principalmente, os responsáveis pelos crimes, porque a punição, né, a sanção, ela também coíbe, né? E aí a população tem um papel extremamente importante na denúncia, tá, gente? A denúncia, principalmente no caso de maus tratos, é extremamente necessária. Lá em Neolândia, por exemplo, no distrito de Itapecerica, se não tivesse ocorrido aí a questão do registro por imagens, dificilmente, né, aquele autor daquele crime seria identificado e punido. Então a população tem também um papel extremamente importante no combate aos maus tratos, através da denúncia, porque é uma ferramenta extremamente importante e eficiente. Queria agradecer a presença do vereador Flávio Marra aqui no programa, parabenizando aí o vereador pelo trabalho. Eu que agradeço, só deixar claro aqui, Flaviano, além do nosso trabalho lá na Câmara de legislar, que é fazer leis importantes, não só a favor, em prol da causa animal, que é fiscalizar o executivo, fiscalizar as contas públicas, fiscalizar as obras públicas, a gente tem a obrigação de representar também, que é representar a população. A gente continua fazendo esse trabalho, mas eu tenho como bandeira a bandeira da causa animal, que aí também é uma bandeira importante, né? Eu julgo muito importante, porque se trata de vida e não de coisa, mas a gente faz o nosso trabalho parlamentar também, falar para toda a população que o Castramóvel está à disposição da população. Eu sempre falo isso, e antes tinha aquela dificuldade de conseguir uma castração, que hoje um serviço de castração é R$1.000 numa clínica particular. O Castramóvel está aí para poder atender a toda a população de Divinópolis. Quero aqui agradecer o prefeito Gleides, que junto comigo criou a Secretaria de Causa Animal, que antes não tinha aqui em Divinópolis. É uma pasta importante, tão importante que agora nós temos uma secretaria específica para isso. Antes não tinha, né? A partir desse ano de 2025 agora foi criado, né? Então a gente tem que dar o mérito aí ao prefeito Gleides também, que nos ouviu, né? E está fortalecendo cada dia mais essa questão da causa animal, por entender que causas, igual você colocou bem aí, que é realmente questão de saúde pública e a gente precisa fortalecer ainda mais. Então o Castramóvel está aí para poder atender a população. As feiras de adoções estão acontecendo na Praça do Santuário, inclusive dia 30 agora tem uma, e falar para toda a população que o nosso gabinete está à disposição, o Castramóvel está à disposição. A
Já foram mais de 2.500 castrações feitas só esse ano, de janeiro até agora. Então, um número importante, batendo todos os recordes de todas as castrações que aconteceram no mandato passado. Ou seja, esse ano de 2025, aconteceram mais castrações do que todo o mandato de 2020 a 2024. Então, são números importantes que a gente vem poder apresentar para a população, que é nada mais que a nossa obrigação. Obrigado, viu, Flaviano? Eu que agradeço, é sempre um prazer recebê-lo aqui para comentar e falar sobre assuntos importantes aqui para a cidade.